Quando vemos animes, estamos sempre acostumados a ver batalhas frenéticas, poderes incríveis, cenas impactantes com muita ação, mas às vezes um anime não precisa ter tudo isso para ser tão bom quanto. Apesar do gênero shounen ser popular principalmente com animes de luta, onde basicamente quando pensamos nesse gênero automaticamente nos leva a Dragon Ball, Demon Slayer, My Hero Academia e etc. Ainda assim existem animes desse mesmo gênero que não se trata somente de uma história com muita ação. Às vezes uma boa história não precisa de tudo isso para ser boa. De vez em quando é reconfortante você assistir algo que é mais comum entre nós, como uma pequena vida diária de personagens comuns ali seguindo ambas suas vidas e, querendo ou não, na minha percepção, isso cria uma empatia muito mais próxima com os personagens do que esses personagens altamente poderosos e fantásticos. Nesse vídeo vamos falar sobre Horimiya, um dos melhores animes de 2021, que é uma adaptação do mangá criado pela escritora e ilustradora Hiroki Adachi, conhecida como Hiro. Originalmente um web mangá com o nome de Hori-san e Miyamura-kun, foi publicado entre os anos de 2007 a 2011. Essa história se popularizou, mas foi somente em 2021 que ganhou uma versão de anime para televisão. Horimiya tem uma história simples, mas que é extremamente agradável e divertida, com personagens que são 100% carismáticos e, sendo bem sincero, todos os personagens que apareceram no anime são agradáveis, que tornam os climas dos episódios muito leve e calmo, e não é à toa que mesmo com um draminha em alguns episódios, ainda assim, na maioria das vezes, você terminava um episódio sorrindo. E eu vou agora comentar todas as coisas que me agradaram nesse anime e o que me fez gostar tanto dele. Começando com julgamento. Pode parecer um pouco estranho, mas logo no primeiro episódio vemos como que as aparências enganam e como que julgar as pessoas assim é completamente errado. E vemos isso muito bem retratado aqui, principalmente com os protagonistas da história, como o próprio Miyamura, que é o típico personagem quieto e sem amigos da turma, mas aqui isso não é um clichê recorrente na história. Apesar de ser, entre aspas, um antissocial no início e evitar também conversas, e isso sempre ocorreu com ele desde a infância, onde ele era simplesmente julgado pela sua aparência, por ter um cabelo muito grande, por parecer extremamente sombrio, e isso tornava ele cada vez mais distante das pessoas por ele sofrer esse tipo de rejeição. Já a Hori era o completo oposto, rodeada por pessoas puxando o saco dela, a melhor aluna da classe, a mais bonita, enfim, tudo aquilo que vemos em romances comuns, e isso até que é um bom clichê que sinceramente não me incomoda. É só algo que as pessoas veem, elas simplesmente não enxergam como as pessoas realmente são. Por trás de toda essa popularidade da Hori, existe uma garota esforçada e trabalhadora que dá duro e tem responsabilidades. O mesmo vale pro Miyamura, que simplesmente não é uma pessoa que ele realmente é por conta do julgamento que as pessoas fazem, sem ao menos conhecer ele. E devido a um acontecimento ruim e um ato de gentileza é que começa a história desses dois personagens, onde ambos conhecem a verdade um sobre o outro, eles acabam iniciando uma linda amizade e ao longo do tempo se tornaria algo mais. Quebrando clichês, eu amo como os clichês aqui são quebrados e isso acontece de forma muito legal e bem feita, na minha opinião, já que logo no início da história os personagens já começam a namorar, apesar disso não ser uma quebra de clichê, afinal existem muitos animes que começam assim. Eu gosto muito mais quando um casal começa a namorar cedo e começa a desenvolver o seu relacionamento com eles, mostrando cada vez mais os seus lados. E quem aí não morreu de dar risada com a Hori masoquista e com o Miyamura simplesmente se forçando a agradar ela com esse fetiche, né, que inclusive foi muito criticado, não sei porquê. Além de tudo, a melhor quebra de clichê pra mim desse anime está com a personagem Honoka Sawada. Eu poderia citar várias quebras de clichês que esse anime faz, que são geniais, mas essa daqui simplesmente superou as expectativas, assim, eu não esperava por isso. Normalmente em romance, sempre que temos várias garotas, sempre aparecem uma ou duas que querem disputar o protagonista. Mas aqui é diferente.
Você pensa que essa garota estava apaixonada pelo Miyamura, tanto que ela chega lá e pergunta, ué, quando é que você vai terminar com a Hori? E tipo, você pensa, nossa, ela quer o Miyamura, ela tem uma paixão secreta. Mas aí o plot é simplesmente sensacional, ela é louca pela Hori. E como o próprio Ishikawa disse nesse mesmo anime, isso é um belo de um plot twist. Além, claro, dos momentos sensacionais do Kyosuke, o pai da Hori, que, convenhamos, quem assistiu esse anime considera ele o melhor personagem e também o mais engraçado desse anime. Crescimento. Ao longo da história, com certeza, o maior crescimento de personagem e desenvolvimento que temos é o do Miyamura, e isso é muito mais abordado no último episódio do anime, onde vemos como ele cresceu como pessoa e como a Hori mudou a vida dele para melhor, tudo isso devido a um acontecimento e uma coincidência, mostrando como pequenos acasos e formas de ações podem mudar a vida de alguém. E esse episódio final é exatamente isso, é tudo que o Miyamura conseguiu. De longe, o personagem que teve o maior crescimento como pessoa. Ele agradece tudo o que aconteceu com ele. Ele mesmo diz que não sabe como retribuir tudo aquilo que lhe foi proporcionado. E de todos os episódios agradáveis, esse é o único episódio que me deixou triste, só que feliz também. Mas ali é o final da história, onde termina. Eu sei que muitas pessoas querem uma segunda temporada, mas esse final é um final incrível e bonito para a série. Mesmo com o mangá sendo bastante rushado, cortado, com várias partes fora do anime, eu acho que vale mais a pena ter um anime que foi bem feito e bem dirigido, com uma história simples, divertida e finalizada. E pra quem não tinha lido o mangá, nem foi um incômodo. É claro que eu queria que tivesse mais coisas, como por exemplo, algum desenvolvimento dos casais secundários, mas no final das contas isso nem era tão importante, já que durante o anime, quando os casais secundários apareciam, queríamos estar sempre vendo o casal principal. E olha, esse foi o meu episódio favorito. Além de ter sido meu episódio favorito, foi o que mais me deixou triste, porque acompanhamos a história desses personagens durante toda a caminhada deles e me divertindo. Só que me despedir deles era algo que eu não estava preparado. E apesar do final ser lindo, ainda assim dizer tchau é difícil. E é por isso que eu amo esse anime. Horimiya, com certeza, vai estar sempre guardado com carinho no meu coração.ああ、春の空は見たこともないほど青くて、せめてこの大空を君一人にあげられたらな、なんて。いや、そんなものより生クリームのたっぷり乗ったケーキの方が君は好きそうだ。